Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o DX e dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo sobre os spoilers de Blue Lock. E tá, eu sei que eu fiquei um tempo sem trazer os spoilers, mas não tinha capítulo melhor pra voltar do que esse. E com certeza um dos principais motivos é esse jogo aqui, galera. Eu jogo esse jogo há muito tempo e agora que lançou o All Star Tower Defense X eu só tô conseguindo jogar esse jogo, galera. Esse capítulo basicamente confirmou a volta do Nagi e também trouxe de volta um personagem que muita gente estava especulando que voltaria. Mas calma, ele ainda não voltou do jeito que você imagina, então se você quiser saber tudo o que aconteceu no capítulo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O capítulo começa já faltando um dia pra Copa do Mundo Sub-20. A gente vê a rapaziada toda do Blue Lock treinando e o Isagi vai lá e marca um gol. Esse gol foi originado de um passe do Hiyori, e o Isagi já chega falando com o Hiyori que esse passe poderia ter sido melhor. Ele diz que se fosse no nível mundial, esse passe teria facilmente sido bloqueado. O Hiyori diz que entende, mas que é basicamente impossível fazer isso tudo de repente. E é interessante a gente ver aqui porque o Isagi ele nunca foi de cobrar os outros para melhorar assim, pelo menos não em treinamentos ou algo do tipo, que não fosse realmente uma partida amistosa ou alguma partida que valesse alguma coisa. E por mais que o Hiyori seja bastante amigo do Isagi ali e compreenda que o que ele tá falando não é por mal, o Isagi fala de uma forma até meio que grosseira. E quem percebe isso é o Karasu, que já chega cobrando o Isagi, falando que ele tá sendo duro demais. Mas o Isagi entrou num nível de concentração aqui que ele nem percebe que ele tá sendo duro demais e começa a questionar o Karasu. Ele diz que o objetivo deles é vencer, então não tem nada de errado em ter um ideal pelo qual lutar. E ele também fala pro Karasu tirar esse pensamento dele de ficar achando que as pessoas são rígidas só por terem um objetivo desse tipo. O Hiyori meio que tentando apaziguar essa situação concorda com Isagi, mas o Karasu diz que ele não tá tentando ser duro e fala que ele tá apenas compartilhando a opinião dele normalmente. Mas o Isagi, que já tá poucas ideias aqui, mesmo sem perceber, já fala pro Karasu falar isso de uma forma mais decente então. E o Karasu responde dizendo que não é pro Isagi agir como se eles estivessem jogando pela metade ou basicamente não dando tudo de si. E os dois começam a se estranhar, mas quem chega ali apaziguando a situação também junto com o Hiyori é o Aiko, que chega dizendo para eles manterem essa chama dentro deles acesa, mas que eles tentem melhorar a comunicação deles. E logo os dois bocós já percebem que eles estavam quase se estranhando por nada. E o Rin, que também estava ali no meio daquele treinamento, já fala pro Isagi não começar a se achar, falando que o Isagi não é para pensar como se ele fosse o centro do time todo. E também fala para ele que não é para ele pensar que vai dar tudo certo. E conclui dizendo que é para ele fazer tudo isso depois deles vencerem. E novamente ele chama Isagi de Rei Demônio. E logo após esse treinamento deles basicamente dá uma pausa, quem chega já é o velhão do dinheiro, o Buratsuta. E ele já chega elogiando ali todo mundo, falando que todo mundo tá gerando uma grana legal, mas tenta disfarçar isso falando que na verdade eles são pedras preciosas de talento, assim como o Ego fala, os diamantes brutos, né? E o Ego, que tava assistindo todo esse treinamento dos jogadores do Blue Lock, já pergunta o que o Buratsuta tá fazendo ali, porque ele já disse que não é pra ele se intrometer no meio desses treinamentos. Mas o Buratsuta responde dizendo que ele não tem intenção nenhuma de interferir na questão do futebol, que ele apenas veio dar uma saudação, um oi pro Blue Lock, e diz que achou melhor que ele avisasse a todos sobre o acordo que ele fez com o Ego, dizendo que tudo isso só aumentaria a motivação dos jogadores. E daí ele já chega falando igual um maluco que na verdade o número máximo de jogadores para a Copa do Mundo Sub-20 não são 23, e sim 26 jogadores. E enquanto o Isagi já fica surpreso, o Buratsuta já conclui a fala dele dizendo que as 3 vagas restantes são dele, e que uma já tá reservada para Itoshi Sai. E nesse momento a gente já pode ver que todos os moleques do Blue Lock ficam surpresos com isso, o Rin fica puto, né, porque ele não gosta do Itoshi Sai. Mas eu diria que ele ficou mais surpreso com a possibilidade do Itoshi Sai jogar na Copa do Mundo Sub-20, que na verdade agora não é mais uma possibilidade, é uma certeza, né? E o Buratsuta já chega dizendo que o Itoshi Sai, por vontade própria, só jogará nas eliminatórias. E ó, no vídeo passado que eu fiz, muita gente falou que o Itoshi Sai não iria jogar a Copa do Mundo Sub-20, mas vocês podem ver aqui agora que tá com todas as palavras confirmado. E pra surpreender mais ainda, o Buratsuta já chega dizendo que as 2 últimas vagas já estão escolhidas, mas basicamente o Buratsuta chega apresentando um novo projeto do Blue Lock, que se chama Blue Lock Japão, as últimas 2 vagas, seleção de sobrevivência. E a gente pode ver que tá escrito lado B, como se fosse um outro lado do Blue Lock. E o Buratsuta aqui, cara, foi completamente canalha, porque ele basicamente replicou o projeto do Blue Lock. Ele reuniu cerca de 300 jogadores para um novo Blue Lock. Obviamente ele disse que eles vão gravar tudo e transmitir toda essa batalha acirrada na Blue Lock TV. E alguns dos jogadores que estavam ouvindo isso
respondem. O Otoya pergunta se isso não é uma farsa. O Kiora diz que é cheio de idiotas assim como o Blue Lock original. E o Bashira diz que é como esperado do Blue Lock. E o Buratsuta já chega mostrando alguns dos jogadores que foram selecionados para competir para essas duas vagas. E um deles não é ninguém mais, ninguém menos que Ryosuke Kira. E tá, se você acompanha Blue Lock, você provavelmente sabe quem é o Kira. Mas se você não lembra, eu vou te dar um breve resumo dele rapidinho. Ele é o jogador lá do começo do Blue Lock que eliminou o time do Isagi que iria participar do Nacional. E que também foi eliminado pelo próprio Isagi na seleção lá do pega-pega do Blue Lock lá no comecinho. E de um tempo pra cá a galera vem realmente falando demais sobre a volta do Kira depois que o Buratsuta revelou essa possibilidade de mais 2 jogadores entrarem além do Itoshi-sai, mas eu sinceramente mantenho a minha opinião de que o Kira não vai voltar pro Blue Lock. E quem fica surpreso com isso é o Isagi, né? Ele se lembra de tudo que ele passou lá no começo do Blue Lock, e aqui entra a parte que eu não entendi muito bem sobre o capítulo, mas com certeza quando ele lançar oficialmente a gente vai ter uma resolução melhor. O Buratsuta, totalmente maluco, diz que os 2 representantes do Blue Lock estão pensando em transformar a final em um grande evento de mídia para transmitir para o mundo todo. E tá, aqui provavelmente ele tá se referindo à final desse projeto para selecionar os 2 jogadores que vão participar da Copa do Mundo Sub-20. Afinal, a Copa do Mundo Sub-20 já vai ser transmitida para todo mundo, não é uma questão de pensar nisso. Mas o que eu não entendi é se esse projeto vai ser simultâneo com a Copa do Mundo Sub-20 ou se ele vai acontecer antes. Porque se ele for uma espécie de campeonato simultâneo, eles não vão ter tanto tempo para explorar os jogadores selecionados para essa seleçãozinha para as 2 vagas, e ao mesmo tempo a Copa do Mundo Sub-20 vai passando. Claro que como ainda vão começar as fases de grupo, demora bem mais, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, que deve ter uma resolução melhor. E o Buratsuta diz que mesmo que os jogadores selecionados morram, eles devem chegar até o Blue Lock. Então ele se despede, vai embora e diz para todo mundo ganhar muito dinheiro. No caso, gerarem dinheiro para ele, né? E o Isagi, que tava escutando tudo isso, já chega pro Ego e pergunta o que o Ego tá planejando fazer com tudo isso, o que vai acontecer com o Blue Lock. Mas o Ego responde o Isagi dizendo para ele não se preocupar com essas emoções tolas, que o presidente só se importa com jogos de azar. E também diz que ele tá usando tudo isso para poder tornar o Isagi mais forte. Novamente, pode ter algum erro de tradução aqui, porque ele fala basicamente diretamente com o Isagi, mas pode ser que não seja diretamente com o Isagi. Mas o Isagi, que tá bom pra bater boca esse capítulo, já chega de novo questionando o Ego. Qualquer um que perder em Blue Lock nunca mais poderá fazer parte da seleção japonesa. E quanto a essa regra? Mas o Ego responde dizendo que se o Kira voltar, ele não vai usá-lo. Porque por mais que o Buratsuta tenha a decisão de escolher mais 3 jogadores, o Ego que decide se ele vai querer usar eles ou não. Mas também responde que se de qualquer forma algum encrenqueiro inesperado aparecer, eles não vão poder decidir se ele vai ficar ou não. Então o Isagi questiona o Ego perguntando se até a seleção do Buratsuta faz parte do sistema do Blue Lock. Mas o Ego responde dizendo que tá tudo isso fora do plano. É como se o Buratsuta fosse apenas um lixo brincando com outras coisas. Mas mesmo com tudo isso, ele diz pro Isagi continuar pensando da forma que ele tá pensando. E se mesmo assim eles não conseguirem vencer a Copa do Mundo Sub-20, nada disso vai importar. Porque se eles perderem a Copa do Mundo Sub-20, o Ego vai ser expulso do projeto Blue Lock. Ele diz que a posição dele não é diferente da posição dos moleques do Blue Lock, mas que de forma nenhuma ele vai mudar a filosofia dele. Para criar o melhor atacante do mundo, ele vai arriscar tudo para fazer o Japão ganhar a Copa do Mundo. E ele diz que até que esse Ego ganhe vida, ele nunca vai entregar o Blue Lock para ninguém. E vemos o Shidou, o Rin e o Isagi felizes com isso, e o Ego vai começar a dizer quem vai participar do primeiro jogo contra a Nigéria. Mas a cena corta e a gente pode ver vários torcedores com a camisa do Isagi ou também com a camisa do Itoshi Rin, do Bashira, e na página final a gente pode ver uma pessoa caminhando contra todas essas pessoas. Seishiro Nagi está de volta para o projeto Blue Lock. Restam 2 horas antes da abertura da Copa do Mundo Sub-20. Continua no próximo capítulo chamado Rumo à Copa do Mundo Sub-20. Bom, agora bora conversar um pouquinho sobre esse capítulo. Eu vou destacar aqui as coisas que eu mais gostei nesse capítulo e vocês vão concordando comigo nos comentários ou discordando também. A primeira coisa que eu mais gostei nesse capítulo foi basicamente o Isagi sendo uma pessoa mais rígida, mas ao mesmo tempo fugindo um pouco da lógica dele. Porque por mais que ele saiba o que o Hiyori tem que melhorar, ele sabe que não é do dia pra noite que ele vai conseguir fazer isso. Mas ele parece estar tanto com foco de vencer que ele simplesmente ignora tudo isso e entra numa reta de pensamento. Mas eu gostei dessa presença toda dele como um real atacante. E outra coisa que eu mais gostei nesse capítulo também foi a vontade do Ego permanecendo a mesma. E ela permaneceu
permanece tão firme dizendo que basicamente se o Kira passasse ele não iria usar o Kira simplesmente por ele ter sido reprovado na fase anterior do Blue Lock. Tenho muita curiosidade para saber mais sobre o passado do Ego e claro a confirmação do retorno do Nagi, mas eu quero muito saber como é que vai funcionar esse projeto dos 300 jogadores selecionados para conquistar essas duas vagas. Isso precisa ser mais explicado e melhor explicado ainda. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Esse capítulo trouxe bastante coisa e eu achei um capítulo excelente para uma volta de vídeos pro canal. Então novamente, se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal que dependendo do apoio de vocês eu vou continuar trazendo semanalmente os spoilers de Blue Lock. E ativa as notificações porque essa semana tá pra sair um vídeo totalmente bizarro sobre um mangá que o criador de Blue Lock fez que você nunca imaginaria que ele tivesse feito. É isso então, valeu, é nóis, falou e fui!